Romanos 8, verso 18, como está na tela, 18 a 25. Mais um pouquinho a gente termina Romanos 8. Romanos 8, verso 18. Todos encontraram? Amém? Vocês já estão craque, né? Quase 2 anos em Romanos, vocês já estão craque em abrir. É, né? Não, logo a gente pula, a gente vai para outras águas, né? Aí vocês começam a aprender outras coisas também. Outros livros, né? Isso. Amém? Romanos 8, verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, graças damos pela noite, pela oportunidade de estar, ó Pai, em volta da Sua palavra e aprender dela. Que o Senhor possa nos orientar esta noite, abrir sempre nossa mente, o nosso coração para as Sagradas Escrituras e que o Senhor venha continuar nos moldando a imagem do Teu Santo Filho, ó Pai. Concede-nos graça esta noite para expor e para ouvir, ó Pai, a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Como vocês estão vendo aí na tela, eu coloquei o tema Gemidos e o Anseio pela Glória. Aqui a gente vai continuar falando sobre essa questão do sofrimento que a gente falou no último versículo do último estudo, né? E desde já vamos recapitular o que a gente viu, né, no estudo anterior. Nós falamos sobre a questão ali de que por termos o Espírito Santo de Deus, né, isso traz uma prova que nós somos os filhos de Deus, né? Nós temos essa prova por ter o Espírito Santo habitando em nosso meio, habitando em nosso coração. E isso faz com que nós andemos em santidade, né? Tanto que a gente falou sobre a questão de aqueles que têm o Espírito, que pertencem a Deus, eles mortificam a carne, eles crescem em santidade, crescem à imagem do seu Filho. E conforme a gente vai crescendo em santidade, se aproximando cada vez mais de nosso Senhor, nós vimos que a gente vai incomodar aqueles que andam nas trevas, né? Porque a partir do momento que você começar a andar em santidade, condenando o pecado, condenando as práticas, né, hediondas do mundo, que são contrárias a Deus, aqueles que vivem nas trevas vão começar a perseguir aqueles que andam na luz, né? E a gente até falou, usou Paulo lá bastante, né? Aqueles que quiserem viver piamente do Senhor, eles padecerão perseguição. E o próprio Cristo falou, né, que nós seríamos perseguidos como ele o foi, né? E aqui, verso 18, a gente vai continuar falando sobre essa questão do sofrimento. Mas o que a gente vai ver logo de princípio não é aqui o sofrimento de perseguição, mas já é outro sofrimento. Vamos lá, então vamos aí, verso... verdade central. Eu sempre esqueço da verdade central, gente. Verdade central para vocês lembrarem. Eu formulei ela bem assim. Todo o cosmo, ou seja, o mundo criado, né, essa criação de Deus, todo o cosmo foi afetado pelo pecado, como nós vimos ali em Gênesis 3. Né? Por isso, todos sofrem suas consequências. Mas aí eu coloco mais aí sempre, né? Que eu sempre falo que a palavrinha mais bonita da Bíblia é o mas. Mas a graça de Deus há de se manifestar restaurando a criação, fazendo com que, novamente,
ela entregue o louvor que é devido àquele que a criou. Maravilhoso o hino que o irmão Hiro escolheu hoje, né? Bateu certinho com o que a gente vai falar hoje. Então, todo o cosmo ele foi afetado pelo terror do pecado. Né? E por causa disso, toda a criação, nós e a criação inanimada e animada, ela padece por causa do pecado, ela sofre consequências dele. Mas haverá um dia que tudo isso vai ser restaurado. Tudo isso vai estar de volta conforme Deus criou e vai entregar o louvor que Deus merece. Né? Essa é o que a gente praticamente vai aprender hoje nos textos que a gente vai estudar. E desde já, o primeiro ponto aí, o sofrimento ele não consegue ofuscar a esperança da glória, que a gente vai ver no verso 18. Diz aí, verso 18, acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque para mim, Paulo diz, eu tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E eu já, né, como eu falei para vocês, qual é o sofrimento que Paulo está falando aqui? Né? Para a gente descobrir o que está dominando a mente do apóstolo, né, nesse versículo, a gente tem que tentar entender o que ele quer dizer por glória. Né? Para descobrirmos, basta entendermos o que Paulo quis dizer com a palavra glória, ou seja, doxa. Quando a gente vai estudar a palavra glória, a gente vê que ela tem praticamente vários significados. Ela se refere a inúmeras coisas. A gente pode falar da majestade de Deus, da glória, do seu esplendor, né? Daquele local onde Deus está entronizado, que é cheio de glória. A gente pode olhar a glória de Jesus, né? E é a glória dos anjos, né? Aquele brilho, o esplendor, aquela magnificência toda. E uma delas também é o estado de glória em que nós estaremos um dia. A gente pode ver isso, descobrir que é isso que Paulo está querendo dizer, por causa do verso 23. No verso 23, ele fala da redenção do nosso corpo. Portanto, segundo o contexto aqui, a glória a ser revelada em nós, né, tem algumas traduções que colocam para nós. Se fosse para nós, seria de fato algo que vai ser revelado para nós. Mas essa glória aqui, ela vai ser revelada em nós, no nosso ser, no nosso corpo. Então está falando da condição gloriosa do crente na eternidade, do nosso corpo restaurado, revigorado, glorificado, né? A condição de gloriosa bem-aventurança a qual o cristão, os verdadeiros entrarão depois do retorno do seu Salvador no céu. E a gente pode ver isso em vários textos da Escritura. Né? Coloquei aí Filipenses, Colossenses e 1 João. Filipenses 3:20 diz assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Olha só. Colossenses também diz assim, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha só. Então, a glória aqui está se referindo a essa bem-aventurança que os crentes entrarão um dia quando o nosso Senhor voltar. Então, esse sofrimento, né, que Paulo está falando aqui no verso 18, não é somente o sofrimento promovido pela perseguição que nós vimos no verso anterior, no verso 17, mas está falando do sofrimento que nós padecemos pós-queda, né? As consequências do pecado de Adão. Que a gente viu, tem estudado no livro de Romanos, que isso trouxe inúmeras consequências, principalmente no nosso caráter, no nosso ser, na nossa natureza, que danificou ela, que tirou ela do molde, né? Que deformou ela e fez ela contrária a Deus. Né? Nós temos visto muito isso, que o pecado ele desordenou os nossos amores, né? Nós passamos a amar aquilo que é contrário, é por isso que nós se revoltamos e se rebelamos contra Deus. Mas o pecado trouxe inúmeras outras coisas também. Ela afetou
A gente pode dizer, afetou o nosso ser, né? A nossa estética, né? Nossa beleza, né? A gente passa a se deteriorar. E também ela afetou a criação de Deus. Trouxe inúmeras coisas, prejuízos, que trazem males para nós, que trazem desconforto a nós. Como eu coloquei aqui, ó. Pós-queda, ficamos sujeitos à dor, à doença, à angústia, a desastres naturais, a maldade, a perda de pessoas queridas. Sofremos privações, né? Fome, né? Nudez, falta de vestimenta. Sujeitos à intempérie do tempo, né? Frio, calor e por aí vai. Coisas que fazem com que a gente saia daquele, né, estado de conforto que a gente se sente tão bem. O pecado trouxe inúmeras coisas nessas questões, na natureza e no ser do homem. Então, o sofrimento que Paulo está falando aqui é o sofrimento que é trazido a nós pós-queda, pelas consequências do pecado de Adão. E são inúmeros, inúmeros. Só que, todavia, esse sofrimento, ele não pode ofuscar, ele não pode ser comparado ao que nós vamos receber futuramente. Né? A gloriosa bem-aventurança que nós entraremos. Né? Por mais que sejam terríveis esses sofrimentos, eu coloquei aí, eles não conseguem remover de nós a gloriosa bem-aventurança para a qual se dirigimos. 2 Coríntios 4,16 é um texto que eu sempre cito, né? Por isso a gente não desfalece. Mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, ele padeça, o nosso interior ele se renova dia a dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação traz para nós um peso de glória muito excelente. Porque a gente não se atenta para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Mas a gente atenta para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Né? Por isso que eu gosto muito de citar Jonathan Eder, quando eu sempre cito esse versículo, que ele falava assim, Deus, grava meus olhos na eternidade, para que eu viva na terra pensando sempre no céu e não se preocupando com as coisas daqui, né? Com as intempéries, com o sofrimento, com a angústia que o pecado trouxe para mim. Né? E quer tirar o meu foco, o meu olhar que está fixado em ti. O sofrimento ele não pode tirar isso da gente. Ele não pode ofuscar essa glória que nós entraremos um dia. Eu até coloquei aqui, né, um exemplo, né? O sofrimento que estamos sujeitos é passageiro. A semelhança daquele que participa de grandes maratonas. Não sei se você já viu, já assistiu na televisão. E isso é de corrida. Né? Maratonas, 40 quilômetros, né? Tem umas provas lá, aqueles, acho que é Iron Maiden, né? Iron Man, não sei. Aquelas Iron Man, que, nossa, tantas coisas, tantos quilômetros, né? E a pessoa, quando você corre, não sei se você já é um grande corredor, eu tenho essa mania de correr de vez em quando, né? Quando nós estamos correndo, aquilo gera desconforto, aquilo gera dor, né? E aquela coisa, gera aquele cansaço, aquela fadiga. E as pessoas que geralmente fazem maratona, elas estão ali sentindo dor ali, só que elas estão perseverando. Porque elas têm seus olhos fixos na linha de chegada. Porque quando chegar lá, né, haverá os louros, haverá, né, a glória, haverá o descanso, tanto amejado naquele percurso todo que ela percorreu nessa prova. Né? É a mesma coisa o crente. Né? Essa dor que nós estamos sofrendo, esse sofrimento que nos advém, ele não pode ofuscar, ele não pode tirar de nós essa glória que está nos esperando lá na frente. Né? Não há como. Né? Sabemos que... Diga. Então, é que a corrida até chegar na linha de chegada é tipo a fita até Jesus voltar? Praticamente é a nossa vida, é a nossa caminhada. Se você começar a correr, você vai sentir cansaço, não vai? Vai sentir dor, não vai? Né? Mas uma hora você vai chegar até onde você quer chegar e você vai descansar, não vai? Então você vai relaxar. Você vai parar de sentir aquelas dores. É a mesma coisa na nossa vida. O pecado trouxe tantas coisas ruins para nós, né? Porque a gente não vê a hora de chegar aquele tempo em qual nós desfrutaremos da plena paz, né? do pleno gozo no nosso Senhor. É o que nós almejamos. Eu coloquei aí, ó, sabemos que encontraremos descanso ao final da prova. A dor que nos sobrevém nesse tempo presente não pode ofuscar e nem remover o estado glorioso que aguarda os crentes. Em contrapartida, gente, o crente tem essa promessa
Ele vai desfrutar dessa glória. Em contrapartida, o descrente, aquele que não tem a Cristo, o sofrimento que ele passa aqui, né, por mais que seja ruim, haverá um sofrimento pior para ele, que não pode nem ser comparado com o sofrimento que eles sofrem durante essa vida, por não ter a Cristo. Eu gosto muito do Thomas More, não sei se você já leu lá, o Supplicatio of the Soul, Súplica das Almas, né? Ele colocou, assim, de uma maneira tão terrível, assim, os terrores do purgatório, né? E se você lê aquele sermão dele, você fica aterrorizado, né? Eu até não sabia que as pessoas sofriam no purgatório, né? Assim, a descrição que ele dá ali parece que as pessoas estão no inferno mesmo, assim, sofrendo, né? Tanto que fala que o fogo da fagulha do inferno, do purgatório, é mais terrível do que mais que 1000 anos de trabalho de parto. Então as mulheres que sabem o que é isso sabem que pode, né, sabe o que Thomas More falou nessa questão. Esse é terrível. O sofrimento que eles têm aqui não pode nem ser comparado com o que eles vão sofrer futuramente. Por isso que em tempo oportuno eles devem assegurar a bem-aventurança. Só pode ser isso, né, por meio do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Né? E preguem isso para eles, gente, para que eles desfrutem dessa mesma glória, dessa mesma bem-aventurança que nós desfrutaremos. 2.2. Os gemidos da criação, do verso 19 ao verso 22. Acompanhe comigo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Então agora a gente fala, né, dos gemidos da criação. Eu não sei se você já leu o livro O Jardim Secreto. Quem já leu? Ou já assistiu o filme Jardim Secreto? É grande famoso, é um grande clássico antigo, né? Desde criança eu sempre ouvi falar desse livro, né? Eu li só um pedacinho, mas eu vi o filme. Né? O filme ali já é uma grande ajuda, né? A pequena Mary, né, ela perde os pais na Índia e vai morar com o seu tio, né, na Inglaterra, lá em Yorkshire. E a casa dele é uma casa triste. Uma casa, né, visão ali meio dark ali. Porque a sua esposa, ela morreu há mais de 10 anos atrás, deixou um filho que não anda, né? E a Mary está ali na casa, ali, não sabe de nada, o pessoal quase não conversa direito com ela. E ela encontra uma chave, né? É dado uma chave para ela. E tem uma área ali que tá assim, cheia de mato, né? Tal, ali assim. E ela encontra uma portinha e vai lá, coloca a chave e, né, vai para aquele jardim secreto. Só que quando ela chega lá, ela vê que está tudo tomado pelo mato. Está um local assim inabitável, feio, horrível, porque foi largado. Ela ficou sujeito, né, à deteriorização, né, a feiura, praticamente, porque o mato dominou, tirou aquela beleza que havia anteriormente. É isso que ocorreu, gente, praticamente com a criação. A criação ficou sujeita ao esmo. O que a gente fala da segunda lei da termodinâmica, não sei se você já estudou sobre essa questão, que tudo parte do organizado para o desorganizado. Né? Todas as coisas. Né? O universo, como a gente vai até falar um pouquinho aqui, ele não está evoluindo, ele está em decomposição, ele está se deteriorando a cada vez mais, cada tempo que passa. Porque a criação ela ficou sujeita a isso, a deteriorização, né? A esse sofrimento. É por isso que nós vamos ver, como vamos ver aqui, a criação também sofre, ela padece, ela geme. E ela geme esperando algo se manifestar, porque ela também há de ser restaurada. 3 pontos podem ser destacados do verso 19 ao verso 22. Nós vamos ver os 3. O cativeiro da criação, a sujeição da criação e a expectativa da criação. Esses 3 pontos. Primeiro aí, o cativeiro da criação. Que criação é essa que Paulo tem em mente? Não são os homens, não são os anjos,
né? Mas aqui Paulo está se referindo à criação inanimada e animada, né? Como eu coloquei aí. Ou seja, a natureza. Essa natureza esplêndida, bela que você vê aí, ela está gemendo, ela está sofrendo, ela está padecendo, porque ela foi sujeita, né, ao cativeiro da corrupção. A queda não atingiu somente o homem, mas também a natureza. Paulo descreve a situação da natureza nos seguintes termos: vaidade, verso 20, cativeiro, corrupção e angústia, para descrever o que a natureza, essa criação de Deus, está sofrendo. E nós vamos ver aí, ó, a criação ela foi submetida à vaidade. Né? A palavra grega, né, matatoiotes, ou vaidade, significa frustração, inutilidade, futilidade, falta de propósito, transitoriedade. A ideia básica é de um vazio, seja de propósito ou resultado. Trata-se da inabilidade de alcançar o alvo ou o resultado. O pecado, gente, ele danificou aquilo que era perfeito, certo? Portanto, a criação pós-queda, ainda que seja esplêndida, maravilhosa, a gente vê, a gente gosta de admirar uma bela paisagem, né? Gosta da estética da criação, é belo. Só que ela não consegue desempenhar, ela não consegue cumprir o papel dela para a qual ela foi designado, dela ser perfeita. Porque a criação ela reflete a glória de Deus. Só que pós-queda, como ela entrou nesse estado de deteriorização, decomposição, ela está saindo do que era organizado, belo, bom e perfeito, para algo desorganizado. Ela não reflete perfeitamente o que Deus é. Né? Por mais que seja bom, belo e perfeito. Por isso que ela se tornou vã. Por isso que ela se tornou vã. A mesma coisa se você olhar para Salomão falando lá no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo que está debaixo do sol é vaidade. A vida do homem é vaidade. Por quê? Porque não é uma vida vivida para aquilo pelo qual ele foi designado. Nós fomos designados para viver para Deus, para glorificá-lo, para viver para Ele todos os dias, todo o tempo, todo segundo. Só que por causa do pecado a gente se fez em desvio de finalidade. Isso, é correr atrás do vento. Isso, exatamente. Por isso que é vão, é uma vida vã, inútil. A gente não consegue atingir o alvo, a gente não consegue atingir os resultados que nós fomos designados para seguir. Então, a criação também, como nós, foi sujeita a isso, foi sujeita à vaidade. Ela não consegue cumprir o papel pela qual ela foi designada perfeitamente, porque ela foi também, né, foi arrastada pelo homem para o abismo da corrupção. Como eu coloquei, o cosmo está em decadência e não evolução. E também, assim, por que ela se sucede isso? Porque a criação ela é prisioneira em um cativeiro de corrupção, como está aí no verso 21. Essa expressão aponta para um ciclo contínuo de nascimento, crescimento, morte e decomposição. Ou seja, de todo o processo de deteriorização do universo. Está em decadência. Né? Está arrumando para a morte por causa do pecado. Então, o pecado sujeitou a natureza a esse estado, né? Esse cativeiro, essa prisão de corrupção. Até a natureza. Isso, é por isso que Paulo fala, até a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que é o que a gente vai ver. Que ela também vai ser redimida, ela também vai ser restaurada, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando isso ocorrer, ela também será restaurada, ela também será redimida. O que resulta que a criação geme, por causa, né, do que a gente falou, geme e suporta angústia até agora, como você está vendo no verso 22. Gemido, gente, angústia, evoca o quê? Que a natureza é como se ela tivesse com as suas entranhas enfermas. É como se ela tivesse com cólicas intestinais. Você já teve algum tipo assim de cólica intestinal? Você geme, meu Deus do céu, né? Fica com aquela dor ali, você geme, você só consegue emitir sons. É o que a natureza está passando.
porque ela está sujeita a essa vaidade, a esse cativeiro de corrupção. Isso decorre, pois, por que isso ocorre? Pois porque o pior ser está aqui, está nessa terra. Né? O que Deus falou, o que a gente leu em Gênesis 3? Né? Maldita é a terra por tua causa, Adão. Ela vai criar o quê? Cardos e abrolhos. Ela não vai dar, né, de forma perfeita o que era para dar. Sempre vai ter essa debilidade. Por isso que essa natureza sofre. E a gente crescendo, o mundo cresce, a tecnologia cresce, as cidades crescem, e você vê como é que fica a natureza, né? Desmatamento, árvores, tal, o lixo, né? A gente prejudica, né? Lembra de Chernobyl? Né? Lembra de Fukushima? A gente prejudica essa terra. Por quê? Por que a natureza geme? Porque o pior ser está aqui, está nela. Adão amaldiçoou e seus filhos continuam seguindo os passos de Adão, fazendo com que a natureza sofra também. Dá para entender? Dá para entender por que a natureza geme? Porque ela sente dor? Porque ela não vê a hora de tudo ser restaurado? Porque quando Deus se manifestar, ela também vai ser redimida, gente. Segundo, a sujeição da criação, verso 20. A sujeição, gente, da natureza, ela foi involuntária. Ou seja, não foi a criação que provocou isso para ela. Não foi. Quem provocou isso foi quem? O homem, Adão. Adão, quando ele pecou, ele caiu naquele abismo, ele puxou a natureza consigo. Como eu coloquei aí. Quando o homem caiu, arrastou consigo para o abismo da queda a própria natureza. E como a gente leu ali em Gênesis 3, versos 17 e 18. Maldita é a terra por sua causa, Adão. Ela vai produzir cardos e abrolhos. Né? Eu gosto de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, ele fala assim que todos os homens eles querem voltar para o Éden. E só que eles tentam redimir aquilo que caiu, aquilo que se quebrou, mas eles nunca conseguem completamente. Né? Eles buscam se relacionar com Deus mediante a religião, busca se socializar porque a queda fez uma divisão entre o homem e a mulher, mas ele busca se socializar, por isso que ele vive em sociedade. Né? Ele busca tentar voltar para aquele estado perfeito onde ele desfrutava das benesses divinas. Ele se alimentava tal com o pão do céu, né? Com a árvore da vida para viver eternamente. Aí você vê o homem fazendo remédio para tentar estender a sua existência. Você vê que a terra foi maldita, ela não vai produzir como ela produzia antes. O que ele vai fazer? Ele vai fazer potencializador, ele vai fazer adubo. Para quê? Para fazer com que ela produza. Ele vai produzir coisas para espantar pragas e por aí vai. Porque ele quer aquilo que ele tinha no Éden, só que ele nunca consegue atingir isso. Porque isso não é dado ao homem, produzir. Ele só piora. Ele só piora. Né? Só que você vê essa ânsia do homem querendo voltar para lá. Né? Sempre, sempre. Então lembre, a criação ela foi sujeita, mas essa sujeição dela foi involuntária. E quem que sujeitou a criação a isso? É um outro ponto aí, ó. A sujeição da criação foi imposta por Deus. Ué, peraí, não foi o homem? Não foi o diabo? Não, não foi o diabo nem o homem. Quem sujeitou a criação a essa situação foi o próprio Deus. Foi um juízo de Deus por causa do pecado do homem. Né? Não foi o homem, nem sequer o diabo que impôs essa sentença à criação, mas o próprio Deus. Portanto, é um castigo divino por causa do pecado de nossos primeiros pais. Por esse motivo, gente, o único que pode redimir essa criação, trazê-la novamente àquele estado perfeito que glorifica a Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus que pode resgatar também a criação. O homem nunca vai conseguir resgatar a criação. Nunca vai conseguir redimi-la. Fazê-la voltar àquele propósito pela qual ela foi designada outrora, antes da queda. Entregar o louvor que é devido a Deus. Não vai ser o homem que vai fazer isso. É o próprio Deus que vai fazer isso.
E o terceiro ponto aí nessa questão aí dos gemidos da criação. A expectativa da criação, gente. A redenção da criação está conectada à glorificação dos filhos de Deus. A criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e será redimida do cativeiro da corrupção na glorificação dos salvos. Então, quando nós formos redimidos, quando a voz da vida nos chamar, tudo será restaurado, gente. A própria natureza também será. A criação, por isso que fala, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A palavra grega apokaradokia, ou seja, ardente expectativa, significa esperar de cabeça erguida e com os olhos fixos naquele ponto no horizonte de onde virá o objeto esperado. Eu não sei se você já viu o nascer do sol, né? Passou naquela madrugada inteira ali esperando o sol nascer, ficou ali olhando para o horizonte com aquela expectativa. Ou, sei lá, esperando o seu pai, sua mãe chegar do serviço, quando você era pequeno, você aguardada, ficava lá, né? Ia lá no muro, lá, olhava, será que ele chega agora? E agora? E tal. É a mesma coisa. A criação também tem essa ardente expectativa do dia que o Senhor chamar o seu povo, os seus filhos. Porque elas também será redimida, gente. Ela também entrará naquele propósito para o qual ela foi designada e ela vai entregar de fato o louvor que é devido a Deus. Porque, lembre, nosso corpo ele vai ser restaurado e a criação também será uma nova criação. Né? Um novo céu e uma nova terra. Pensa que tudo vai ser destruído e a gente só vai morar no céu lá, nuvenzinha. Não, gente, meu Deus, isso é muito pequeno. Né? Deus promete a nós um novo céu, uma nova terra, um novo mundo, uma própria criação. Né? Por isso que aqui, voltando aqui, ó, os gemidos da criação não são de desespero, não, mas de esperança. Esses gemidos são de esperança, gente. A criação não se contorce com os gemidos de morte, mas geme como uma mulher prestes a dar à luz. Não sei se vocês ansiavam ver os filhos de vocês, né? Como é que foi lá, irmã Mônica, né? Esperando ali o primeiro filho, né? Os filhos ali, ó. Logo ele estará conosco, né? Então eram aqueles gemidos, mas sabendo que ao final eu ia encontrar aquilo que é belo, aquilo que é meu, aquilo que Deus me deu, aquela alegria maravilhosa. É isso, gente, é isso. São gemidos de alegria. Né? Tá doendo, mas eu sei que ali vai vir. Né? Aquilo que vai me deixar feliz. Né? Aquilo que vai me felicitar. É isso. Né? A criação também, gente. A mesma situação. John Stott diz: os gemidos da criação não são dores que carecem de sentido e propósito, mas são dores inevitáveis do vislumbre de uma ordem nova, né? De tudo novo. Quando tudo for restaurado, gente, a profecia de Isaías estará cumprida. Lá em Isaías 11, verso 6 a 9, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente ou da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Fantástico, né? É o que decorrerá, gente, quando essa profecia se cumprir. Tudo há de ser restaurado. Tudo voltará a ser como era antes e vai glorificar o nosso Senhor de maneira plena, né? Como ele merece ser glorificado. E por último, né? Aí coisa que muita gente não gosta, né? Os gemidos da igreja. Mas, semelhantemente aos gemidos da criação, os gemidos que a igreja pronuncia, exala, também são gemidos de esperança, gente. Verso 23. E não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. Você sabe o que é primícias? Não sabe o que é primícias? Isso, o primeiro fruto de uma colheita. Geralmente, quando a pessoa ia comprar algo no mercado, né, ou comprar a safra toda, o vendedor ia ali e vendia ali a primeira colheita, né, as primícias. E a pessoa tomava toda a safra por aquilo que estava ali representado ali. É a mesma coisa. Nós também, gente, nós temos as primícias do Espírito, como eu coloquei ali. Primícias eram a primeira porção da colheita, compreendida tanto como uma primeira prestação, como um penhor pelo pagamento final do todo. Qual que é as primícias para nós? O Espírito Santo, que é o que a gente tem estudado, né, desde o começo do capítulo 8. O Espírito Santo é compreendido como a antecipação da salvação final e um penhor que todos os que têm o Espírito serão finalmente salvos. Então, quais são as primícias que nós temos? O antegosto do céu que nós temos é ter o Espírito Santo. Ele faz nos desfrutar de nova vida, de amor por Deus, de santidade. Lembra? Mortificar a carne e tal, crescer a imagem de Jesus. Então a gente pode desfrutar disso nesse tempo presente. E quando eu falo desse texto, eu gosto de lembrar de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, uma passagem maravilhosa. Vocês já ouviram, já estudaram ou leram a história de José, né, lá do Egito, seus irmãos que venderam ele lá para o Egito, né, teve toda aquele reviravolta lá e ele virou governador. E os irmãos vão lá comprar trigo, né, porque Canaã está passando fome, e lá eles se revelam a seus irmãos. Né? Eu sou José, o irmão de vocês. Né? Porventura meu pai vive? Então traga ele para cá, traga as suas famílias para o Egito. E os irmãos de José voltaram para Canaã e chegaram para Jacó. Pai, seu filho vive. O que ele falou? Não acredito. Não acredito. Só que quando Jacó viu aqueles carros, aqueles presentes, né, aquelas iguarias, praticamente aquelas primícias do Egito, o que ele falou? Meu filho vive. Eu o verei novamente. Né? E ele foi lá e encontrou com ele lá no Egito. Jacó, ele pôde desfrutar daquilo que ele ia ter lá no Egito. Aquelas coisas que José enviou para ele experimentar. E são provas que eu estou vivo, Pai. São provas que você vai me ver de novo, Pai. Entendeu? A mesma coisa, gente. O Cristo nos deu o seu Santo Espírito, gente. Que a gente pode desfrutar e a gente sabe que a gente vai encontrar com ele lá na frente. Porque nós temos as primícias do Espírito. Por isso que a gente anseia vê-lo. E por ter o Espírito também, como aqui a questão dos gemidos, sabe por quê? Jesus ele falou no Sermão do Monte, bem-aventurados que choram. Poxa, por quê? Como assim? Bem-aventurado é que chora, quem chora, né? É qualquer choro, né? Chora por quê? Por causa do sofrimento, gente. Por causa do pecado à nossa volta, por causa da corrupção. Pois nós temos esse antegosto do céu, esse Espírito habitando em nós, ele nos torna sensíveis. E a gente não deseja o mal, a gente não deseja o pecado, a gente não deseja viver nesse mundo mal. Não sei se até a irmã Marlene lembra lá, eu falei assim, eu não vejo a hora de Deus me levar, porque o pecado não vai me fustigar mais, ele não vai me atormentar mais, porque eu estarei com o meu Senhor, eu vou ser pleno, glorificado. Né? E esse pecado que tenazmente nos rodeia, nos assedia, nos tira a nossa paz, nos tira às vezes nossa comunhão com Deus, ele não existirá mais. A morte que nos assusta, né, que nos amedronta, ela não vai ter mais serventia, né? Ela vai voltar para o local onde ela nunca teve saído, ou seja, a não existência, por estar com o nosso Senhor. Não, mas sabemos que a morte só é a porta de entrada para o céu.
É a porta de entrada para a presença de Deus. Diga. Antes você estava falando lá que o isso é o mel e o bolo da Jesus. Isso. Assim, você falou que a criança colocar na toca do basilisco. Isso. Mas o basilisco não é um animal que ele é carnívoro. Então, o basilisco pode ser falado sobre ou uma cobra, não é? E outra vez eu já ouvi falar que basilisco é tipo um escorpião. Tô certo? Tô certo? Então, imagina se já colocou a mão no escorpião? Não. Já ouviu já? Ele tem um baita ferrão aqui assim que você, meu Deus, né? E ainda Então, é venenoso. isso, então. A gente não vai sofrer mais dano com essas coisas que nos traz dano hoje. Você já foi picado por abelha? Ou por algum inseto? Não? Nunca sentiu? Vocês têm que ir pra roça, gente. Vocês têm... Nenhuma aranha mordeu vocês. Ó, eu vou te dar... Faz uma coisa. Vai lá no YouTube e coloca lá cachorro e abelha. Você vai ver o resultado. Oh, Deus. Isso não vai existir mais. Essas dores, essas coisas. Quando Cristo voltar, tudo sumirá. Esse sofrimento vai se findar, gente. E continuando. Tal como a criação anseia ardentemente pela redenção, nós anelamos o dia no qual seremos plenamente redimidos. É por isso, que nem Paulo fala em 2 Coríntios 5:2, e por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nós ansiamos, anelamos por isso, do dia de fato da nossa redenção. Né? Por quê? Nós vimos que Deus nos salvou da culpa do pecado. Tem nos salvado do poder do pecado, né? Nesse processo de santificação. Mas a gente viu que a gente não foi redimido ainda da presença do pecado no mundo. A gente está aqui ainda, a gente sofre por causa do pecado. Sofre os males do pecado. Mas haverá um dia que Deus nos resgatará de tudo, de forma plena. Né? Hernandes Dias Lopes diz assim: vivemos na tensão entre o que Deus inaugurou ao dar-nos o seu Espírito e o que Ele consumará quando se completar nossa adoção de redenção final. Gememos em desconforto, desejando ardentemente o futuro. Os gemidos da igreja não são os soluços da alma, movidos pela desesperança, mas o anseio ardente daqueles que, tendo provado os sabores da bem-aventurança eterna, aguardam a glorificação, ou seja, a manifestação pública de sua adoção como filhos de Deus. É o que nós aguardamos. Lembra que a gente está falando de adoção, que nós somos filhos de Deus, nós somos adotados? A adoção, gente, ela vai se completar, ela vai ser plena quando nós formos ressuscitados. Ali vai ser o processo final da adoção e nós seremos como o nosso mestre é. Que nem a gente vai estudar um pouquinho mais para frente em Romanos 8. Nós somos predestinados, chamados para serem conforme a imagem do seu Filho, ou seja, de Cristo. Esse é o supremo chamado, gente, para sermos como Jesus. Termos a aparência, a plenitude, o caráter de Jesus, de forma plena. Quando isso se der, gente, quando a criação foi redimida, quando nós fomos redimidos, aí sim nós entregaremos, como a gente cantou hoje, o devido louvor a Deus, o louvor pleno a Deus. Eu sempre gostei daquela imagem, que quando Deus ele sopra no homem e dá vida a ele, o que o homem tem que devolver a Deus? Eu não sei se você já fez isso. Quando você sopra, o vento volta para você, não volta? Deus soprou vida no homem. E o homem deveria devolver isso em louvor a Deus. Entendeu? Isso vai ser de forma plena quando nós formos restaurados, queridos. É por isso que nós gememos nesse tempo presente, esperando, ansiando, anelando ardentemente quando o nosso Mestre retornar de fato e nós entrarmos nesse estado de bem-aventurança eterna, o qual nós entregaremos o perfeito louvor ao nosso Senhor. E para finalizar, os versos 24 e 25. Porque na esperança
fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Os filhos de Deus, gente, já foram salvos da condenação do pecado, da culpa, né? Estamos sendo salvos do poder do pecado, como eu falei para vocês, e futuramente nós seremos salvos da plena presença do pecado. Nós temos a garantia da salvação. Qual que é a garantia da salvação? Nós fomos selados com algo. A gente vai estudar em Efésios, né, que a gente foi selado pelo Espírito Santo. Quando o rei ou alguém selava algo com seu selo, com seu anel, ninguém podia tocar a mão. Aquilo pertencia àquele Senhor. Acontecia a mesma coisa conosco. Nós fomos selados. O Espírito Santo passou a habitar em nós e nós somos o selo da nossa salvação é o Espírito Santo habitando em nós. Nós recebemos o Espírito como selo, né, de garantia que receberemos a posse final e definitiva. Mas ainda aguardamos pacientemente o que ainda nós não vemos ainda. Nós aguardamos isso. Mas a gente tem essa certeza que aquilo existe, como Jacó teve certeza que o filho dele o aguardava no Egito, pelas primícias. O Espírito Santo. Por isso que é importante você saber se você tem o Espírito Santo ou não, gente. Por isso que eu bato nessa tecla. Você saber que você tem o Espírito Santo, porque isso te garante a sua entrada no céu. A nova vida em Cristo. Deus habitando em você. Maravilhoso, é isso que você tem que ter certeza. Eu vivo segundo Deus determinou. É assim que eu ando. Eu amo o Senhor, eu ando em santidade, eu prego a sua palavra, eu tenho desejo de estar com meus irmãos. São provas que nós pertencemos ao Senhor. Por isso que é importante. Por isso que Paulo aqui em Romanos 8 está mostrando isso para nós. A diferença daqueles que têm o Espírito e aqueles que não têm o Espírito. Aqueles que têm pertencem a Deus, são filhos de Deus. Mas aqueles que não têm andam de maneira sempre contrária a que o Espírito orienta. Ou seja, a bondade, a beleza, a justiça que procede de Deus. Que vocês analisem isso na vida de vocês. Que vocês meditem nessas palavras durante essa semana. Amém? Vamos orar? Irmão Hiro, ore por nós, apresente-nos a Deus. Graças te damos, Senhor, por mais uma noite, por mais um pouco. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos consome. Agradecemos, Senhor, pela do Ricardo, que toda semana faz esse estudo. Senhor, manifestamos aqui o nosso anseio pela glorificação, pela restauração da criação de todas as coisas. Assim como a tua palavra diz, Senhor. O Espírito e a noiva clamam a Ti, nós ansiamos por essa glorificação, pela restauração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Possamos guardar essas palavras no nosso coração, meditar durante essa semana e fazermos, Senhor, o máximo, Senhor, possível para caminharmos, Senhor, de acordo com a Sua palavra, glorificando ao Senhor, sendo um reflexo, Senhor, da imagem de Cristo para aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus, pedimos a Ti um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus.